Ele vivia em uma pequena fazenda isolada, em uma cidade onde todos se conheciam. Quieto, estranho e solitário, Ed Gein parecia apenas um homem simples do interior. Mas o que a polícia descobriria dentro de sua casa chocaria o mundo e inspiraria alguns dos filmes de terror mais icônicos da história. À primeira vista, ele era só mais um rosto na multidão, o vizinho inofensivo que ninguém notava. No entanto, por trás da fachada de normalidade, se escondia um abismo de escuridão que estava prestes a vir à tona. A cidade de Plainfield, em Wisconsin, nunca mais seria a mesma depois que os segredos da fazenda Gein fossem revelados, manchando para sempre a imagem pacata do meio-oeste americano. O horror não estava em um castelo distante ou em uma floresta assombrada, mas ali, bem ao lado, na casa daquele homem esquisito. Edward Theodore Gein nasceu em 1906 em Wisconsin, e sua infância foi tudo, menos feliz. Seu pai era um alcoólatra, uma figura ausente e ineficaz dentro de casa. A verdadeira força dominante era sua mãe, Augusta. Uma mulher extremamente religiosa e controladora, Augusta via o mundo como um lugar imoral, cheio de pecado. Ela ensinava a seus filhos, Ed e Henry, que as mulheres eram a fonte de todo o mal, instrumentos do diabo para tentar os homens. A única exceção a essa regra, claro, era ela mesma. Ela isolou os meninos na fazenda, longe de qualquer influência externa, criando um mundo fechado e tóxico, onde sua palavra era lei. Quando o pai, e mais tarde, o irmão de Ed morreram em circunstâncias que até hoje geram suspeitas, ele ficou completamente sozinho com a mãe. Sua dependência dela se tornou absoluta. Após a morte de Augusta, em 1945, o frágil mundo de Ed Gein desmoronou, e sua mente nunca mais foi a mesma. Após a morte da mãe, o isolamento de Ed Gein se tornou ainda mais profundo. A fazenda, que já era um lugar solitário, se transformou em um santuário para sua dor e sua crescente loucura. Ele vedou o quarto de Augusta, preservando-o exatamente como ela havia deixado. Um memorial intocado à única pessoa que ele amou e temeu. Para sobreviver, Ed fazia pequenos serviços pela cidade de Plainfield. Consertava coisas aqui e ali, trabalhava como babá para algumas famílias, que o consideravam um pouco esquisito, mas inofensivo. Ninguém poderia imaginar o que acontecia naquelas noites longas e solitárias na fazenda. Foi nesse período de luto e solidão que os desaparecimentos misteriosos começaram a assombrar a pequena cidade. Pessoas sumiam, mas em uma comunidade tão pequena, ninguém desconfiava do homem estranho e solitário que vivia nos arredores. Ele era apenas o esquisitão Ed Gein, e o mal, acreditavam, não poderia morar tão perto. Tudo mudou em 16 de novembro de 1957. Bernice Warden, a dona da loja de ferragens local, desapareceu. A última pessoa a vê-la com vida foi Ed Gein, que esteve na loja naquela manhã. A polícia, seguindo essa única pista, decidiu ir até a fazenda dele para fazer algumas perguntas. O que eles encontraram lá dentro não era apenas a cena de um crime, mas um portal para o inferno. Ao entrar na casa escura e bagunçada, os policiais foram recebidos por um cheiro horrível e uma visão que assombraria seus pesadelos para sempre. O corpo de Bernice Warden estava lá, mas essa era apenas a ponta do iceberg. A casa era um museu de horrores. Havia crânios humanos sendo usados como tigelas de sopa, abajures, cintos e até um terno completo feitos de pele humana. Máscaras faciais, cuidadosamente removidas de cadáveres, estavam penduradas nas paredes. Ed confessou tudo. Ele não só havia tirado a vida de Bernice, mas também vinha desenterrando corpos do cemitério local há anos, usando as partes para criar seus objetos macabros. A pequena cidade de Plainfield e o mundo descobriram da forma mais chocante possível o que se escondia por trás da porta da fazenda Gein. Diante de tamanha brutalidade, a pergunta que todos faziam era: por quê? O que levaria alguém a cometer atos tão terríveis? Levado para a avaliação psiquiátrica, a mente de Ed Gein foi finalmente exposta.
Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e um transtorno psicótico grave. Sua fixação pela mãe era o centro de tudo. Ele sentia uma falta avassaladora de Augusta, a mulher que o controlou e moldou sua visão de mundo. Em sua mente distorcida, a única maneira de trazê-la de volta, de tê-la perto novamente, era se tornar ela. Literalmente. As roupas de pele feminina, as máscaras, o terno de pele, tudo fazia parte de um ritual macabro para se transformar na própria Augusta. Ele não queria apenas se vestir como uma mulher. Ele queria vestir a pele delas para recriar sua mãe em si mesmo. Sua obsessão era tão profunda que ele perdeu completamente o contato com a realidade. Para Ed Gein, desenterrar corpos e criar seus artefatos não era errado. Era uma forma desesperada de não ficar sozinho, de manter viva a presença da única pessoa que importou em sua vida. O caso de Ed Gein foi tão perturbador e bizarro que rapidamente transcendeu as páginas dos jornais e se infiltrou na cultura popular, tornando-se a semente para alguns dos maiores vilões da história do cinema. O romancista Robert Bloch, que vivia a poucos quilômetros de Plainfield, ficou tão chocado com a história do vizinho quieto que escondia uma segunda vida monstruosa que se inspirou para criar Norman Bates, o icônico gerente de motel com problemas maternos do livro Psicose, que Alfred Hitchcock transformaria em um clássico do cinema. Anos mais tarde, a imagem de Gein, usando máscaras de pele humana e um avental de ossos, inspirou diretamente a criação de Leatherface, o aterrorizante assassino de O Massacre da Serra Elétrica. E a prática de sequestrar mulheres para usar suas peles foi a base para o personagem Buffalo Bill, o vilão assustador de O Silêncio dos Inocentes. Ed Gein nunca se tornou um assassino em série famoso pelo número de vítimas, mas sua psicose única e seus atos macabros o transformaram em um arquétipo do mal. O monstro que se esconde por trás da normalidade, o vizinho silencioso, cujos segredos são piores do que qualquer pesadelo. Considerado legalmente insano e incapaz de ser julgado, Ed Gein nunca foi para a prisão. Em vez disso, ele passou o resto de sua vida confinado em instituições psiquiátricas, primeiro no Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos e depois no Instituto de Saúde Mental Mendota. Dizem que no hospital ele era um paciente modelo, quieto, educado e cooperativo. Parecia ter retornado àquela fachada de homem inofensivo que enganou a todos por tanto tempo. Ele nunca demonstrou arrependimento pelos seus atos. Em sua mente, tudo o que ele fez tinha um propósito, uma lógica distorcida: manter sua mãe viva, perto dele, da única maneira que ele sabia. Ed Gein morreu de insuficiência respiratória em 1984, aos 77 anos, e foi enterrado no cemitério de Plainfield, a poucos metros dos túmulos que ele havia profanado anos antes. O fim de sua vida foi tão silencioso e discreto quanto a maneira como ele viveu antes de seus crimes serem descobertos. O caso de Ed Gein nos força a olhar para as profundezas mais sombrias da mente humana e questionar a natureza do mal. Ele não era um gênio do crime ou um monstro de filme. Era um homem quebrado, produto de uma criação tóxica e de uma solidão devastadora. Sua história nos mostra que o horror nem sempre vem com um rosto assustador. Às vezes, ele se esconde por trás de um sorriso tímido, de um aceno de cabeça educado, na casa ao lado. A história de Ed Gein é um lembrete assustador de que, por trás de um rosto calmo e de uma vida aparentemente normal, pode estar escondida uma das mentes mais perturbadas da história. E talvez o verdadeiro terror não seja o que está lá fora, no escuro, mas o que pode, em circunstâncias extremas, morar dentro de nós. Obrigado por assistir até aqui. Se você gosta de histórias como essa e quer explorar outros casos que marcaram a história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like e comente o que você achou mais chocante nesse caso. Até a próxima.